Então, no capítulo 5 de 2 Coríntios, a partir do versículo 11 do Evangelho, certo? Do Evangelho da Reconciliação, a partir de onde Paulo está nos ensinando, que nós somos, na verdade, instrumentos de Deus para se reconciliar, ou levar pessoas a se reconciliar. Porque Deus ele se mostrou para nós como, como um ser todo-poderoso que se preocupa, né, conosco. O grande amor de Deus é exatamente esse, de pegar e ter se apresentado à humanidade para a salvação dessa humanidade, né? Para a salvação do povo. Então, o que Deus deseja é que nós venhamos se reconciliar com Ele. Então, nós nos reconciliamos com Deus. Só que muitas vezes o que acontece é que ao você se reconciliar com Deus, ao você pegar e aceitar Ele na sua vida e passar a viver uma vida diante dele, o que é que muitas vezes acontece? As pessoas elas esquecem o propósito, né, do cristão, né? Que nós não podemos pegar e viver uma vida apenas de aparência, e na verdade não fazer aquele ide de Deus, né? Aquele ide de Jesus, de pegar e levar o evangelho para outras criaturas. Então muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a aparência, elas querem aparecer, né, para a sociedade, para aquelas pessoas que estão à sua volta, e elas esquecem que a vida dela é que deveria ser o exemplo, né? Então, nós como cristãos, depois que nós chegamos até a casa de Deus, nós passamos a ter outros hábitos. E aí o que acontece, né? Muitas vezes o cristão ele se envaidece, né, com o fato dele ser agora considerado filho de Deus, né? Nós somos passamos a ser chamado filho de Deus. Aí a gente fica assim, ó, poxa, eu sou santo, e agora, como eu sou filho de Deus, eu sou separado dos demais, né? Só que não é isso que o Senhor ele nos chamou, não foi para isso. Ele nos reconciliou, né? Ele fez que a gente voltasse até Ele. Então, você imagina que lá no Jardim do Éden, o homem rompeu o elo que tinha com Deus, né? Ele não deixou de falar com Deus, mas ele rompeu o elo que tinha com Deus. Aí então a humanidade toda estava condenada, né? Aí você vê que toda a história da humanidade, ela vai passar como Deus tentando salvar, né? Ele tenta salvar desde lá do jardim, né? Quando ele diz, olha, você não deve comer do fruto da árvore da vida, né? Ele diz, ó, não use, porque no dia que você conhecer a árvore do bem e do mal, né? Você certamente você morrerá, né? Então ele já foi advertindo, ele já estava dando ali uma advertência para que as pessoas não se perdessem. Também adverte a Caim, também, né? Porque Caim pegar e não fazer nada contra o irmão, porque Deus conhecia o coração de Caim. E depois aí acontece, né? Acontece a primeira morte, né? Assim, que a gente fica sabendo, que a Bíblia conta, né? Que Caim matou Abel, e aí a humanidade se perdendo cada vez mais, afundando cada vez mais. Aí Deus vai a decidir mais à frente vamos dizer assim, acabar com o mundo, né? O mundo conhecido ali, porque a humanidade já estava perdida e cada vez se corrompendo mais. E Deus vai e manda o dilúvio e salva a família de Noé. E aí o que acontece? Através de Noé, de novo, acontece novamente a ruptura, né? Noé, ele amaldiçoa o seu filho, né? E com isso, de novo, a humanidade está condenada novamente. Então, ele foi profetizado que ele viria, né, o Salvador. Ele veio exatamente para destruir isso que tinha acontecido, né? Ele veio, na verdade, restituir, né? Ele veio reconciliar a humanidade. Ele veio salvar a humanidade. Então, quando a gente fala em reconciliação, é trazer para Deus novamente aquilo que foi perdido. Quando eu entro em algum tipo de
de atrito, né, com alguém, algum tipo de contenda, qualquer coisa assim, né, onde eu fico mal de alguém, quer dizer, para mim desfazer todo o desentendimento, para desfazer tudo aqui, o distanciamento, né, que a gente tem com os outros. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que sacrificar o meu eu, né, o meu orgulho, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu tenho que quebrar o orgulho e procurar a pessoa que eu ofendi, ou até mesmo a pessoa que me ofendeu. Eu posso também pegar e chegar e novamente voltar, né, às pazes. Então é aquilo que Jesus falou, né? Se alguém te bater numa face, tu dá a outra, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, você tem que perdoar, porque todos nós um dia vamos conviver uns com os outros, né? Todo dia, todos nós. Então nós precisamos perdoar uns aos outros. Então é necessário que nós estejamos nos reconciliando. Só que esse reconciliar aqui está se falando do homem que conheceu ao Senhor, né? Ao Senhor Jesus. Ele mudou, né, a sua forma de viver, ele mudou a sua forma de pensar, mas ele continua com um alto ego, né? Ele tem um pensamento próprio, onde ele acha que ele é maior do que os demais, muitas vezes, né? E aí ele tenta ser muito santo, né? Geralmente a gente vê pessoas assim, né? Pessoas que são muito santas, que não se misturam, que se sentem sábias demais aos próprios olhos. Então essas pessoas, elas não reconciliam, né? Elas não são exemplos para os outros, né? Principalmente nós que somos crentes, né? Que somos cristãos, que estamos vivendo o Evangelho, nós temos que ter muito cuidado com isso, certo? Então, o que a gente e aí o detalhe que acontece, né? Essa pessoa que se sente muito sábia aos próprios olhos, muitas vezes ela quer convencer aos outros, né? E ela pode até convencer, né? Acontece, né? Da pessoa conseguir convencer. Porque se eu não conheço o ministro, né? Aquele que está levando a palavra, aquele que está levando uma mensagem, eu acabo trazendo para ele uma mensagem e eu posso convencer através da minha palavra. Nós temos esse poder, né? O poder de convencer aos outros. É como um vendedor, né? O vendedor, ele convence as pessoas que o seu produto é bom. Pode até ser que o produto não faça tudo aquilo que ele diz, né? Mas ele convence as pessoas que o produto dele é bom e as pessoas vão comprar pelo menos uma vez. Eu passo a conviver com a pessoa, que eu vejo que a pessoa não é nada daquilo do que ela diz, do que ela prega, né? Do que ela leva para as pessoas, que ela expõe. Então o que acontece? As pessoas passam a deixar de seguir, né? Deixa de ter aquela pessoa como referência. Então nós, como cristãos, nós temos o dever de ser referência para as pessoas. Nós somos a luz do mundo, né? Como Cristo é a luz do mundo, nós também somos essa luz. Porque as pessoas, onde nós chegarmos, nós temos que apresentar essa mesma luz. Então nós temos que ser transparentes, nós não podemos escandalizar, nós temos que ser exemplo. Por isso que Paulo fala que aquele que roubava não deve roubar mais. Aquele que mentia não deve mentir mais. Porque se você fizer qualquer coisa desse tipo, você deixa de ser luz, você passa a ser trevas. Porque o que adianta eu querer mostrar para as pessoas aquilo que eu não sou? Eu vou falar para elas, mas eu não demonstro isso, né? Eu não tenho um exemplo para isso. O cristão tem esse dever, né? Então, para mim trazer para as pessoas, levar para as pessoas o Evangelho e ser um mediador como Cristo foi para nós, como Cristo é para nós, né? Para com Deus, eu estou sendo mediador entre o quê? Entre Cristo e os homens. Eu estou levando a palavra para que as pessoas se reconciliem, se arrependam dos seus pecados e se coloquem nos pés do Senhor, né?
Então, quando a gente faz o apelo, em que a gente chama as pessoas para frente para orar por elas, nós estamos fazendo ali o trabalho de reconciliação, né? O Senhor ele confiou isso a nós. Foi isso que nós lemos, foi lido agora, né? Que nós somos os mediadores, tá bom? E nós somos ministros da reconciliação. Isso é o ministério do Senhor para nós, né? O ministério. Nosso testemunho vai fazer com que as pessoas acreditem mais em nós. Porque não é só eu ser um missionário, porque o missionário ele não fica só no local, né? O missionário ele sai levando fazendo missões. Qual é a missão? É só levar o evangelho? Aí no caso não é missionário, é um pregador, né? O pregador ele pode também ter ele tem o trabalho de ir de ponta a ponta pregando, né? Mas o que é a missão dele, do pregador, desse pregador? Então tem várias formas de levar o evangelho para as pessoas e tem várias formas de se trabalhar missões, né? A missão pode ser uma missão para trabalhar num determinado lugar, passar um determinado tempo, instituir uma igreja, levar o evangelho, começar a aumentar o número de membros na igreja, formar uma pessoa para poder ficar trazendo o evangelho e depois passa para um outro local. Isso aí é missão. Acabar com a miséria de um determinado lugar, isso é uma missão, né? Então a missão é diferente não é só pregar. Pregar o evangelho é exatamente fazer esse trabalho de reconciliação, levar para as pessoas o Cristo Salvador que veio para salvar as pessoas, para salvar a humanidade. Se eu sou evangelista, se eu sou missionário, eu não posso colocar minhas ambições, os meus desejos pessoais acima desse trabalho, né? Dessa missão que Deus me deu, né? Então eu tenho que me vigiar todo o tempo. Eu estou no meu trabalho vigiando se eu não venho expor o meu velho homem, né? Porque o que é que o meu velho homem era? Um pecador, né? Eu continuo sendo pecador? Eu continuo. Mas eu vivo na graça, né? Diante da graça de Deus. Se eu peco, se eu erro, eu estou sempre buscando a correção. Agora, se eu levo para as pessoas um exemplo de uma pessoa mundana que não diferencia de nada do homem e da mulher que não tem Deus, então eu estou totalmente errado. Que reconciliação foi essa? Então eu acabo ofendendo o próprio Deus que se fez, né? Carne, que se colocou como pecado, né? Como pecador, sem ter pecado nenhum, para poder sofrer, morrer, passar por humilhações e tudo mais, para salvar a humanidade. Eu pego e jogo tudo aquilo que eu acredito numa lata de lixo, né? Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser um exemplo, porque o Senhor ele é justo, né? Ele conhece a nós. Ele sabe o que eu estou fazendo, né? Então você não faz nada oculto. Ele conhece seu coração, tá bom? Então nós temos que ser exemplo. Você vai fazer tudo aquilo que Jesus ensinou. Ser humilde, né? Se você tem dificuldade de perdoar, você tem que trabalhar isso na sua vida para que você passe a ser uma pessoa transformada. Porque Jesus, nós não somos imitadores de Cristo. O que foi que Jesus fez? Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi pisoteado, ele foi açoitado, ele recebeu uma coroa, né, de espinhos, ele foi crucificado, e as pessoas que antes recebiam os milagres, as pessoas que estavam recebendo ele lá em Jerusalém, né, com um ramo, né, gritando Hosana, Hosana nas alturas, essas pessoas elas traíram a Jesus, né? E o que é que ele fez no final? Ele pegou ele pegou e perdoou todas as pessoas, a ponto de trazer a salvação para todos. Ele não estava preocupado porque o que eles tinham feito com ele, em vingar. Ele, como Deus, poderia ter destruído aquela humanidade, aquele povo que estava ali. Mas o que é que ele se fez? Ele se fez homem, sujeito às ações humanas, né? Então nós temos que ser imitadores do Senhor. Nós temos que perdoar as pessoas, mesmo quando elas nos fazem sofrer.
Ele traz para a gente algumas passagens que ele diz, olha, aqueles que te rejeitam, no local que te rejeitaram, quando tu sai daquele local, até o pó da sandália você deve bater para não levar nada. Ou seja, você tem que esquecer. Você se sai, se distancia, porque você não tem mais responsabilidade, porque você já fez o necessário. Então, assim, nós somos responsáveis de levar o Evangelho, levar a salvação. Nós não somos os responsáveis de convencer a ninguém. Nós não podemos impor a ninguém algo que seja contra a vontade delas, tá? Então, nós somos, novamente, nós somos os reconciliadores. Nós tentamos trazer as pessoas para Deus. Ele está dentro de você, ele faz parte da sua vida. Então honre a Deus com a sua vida, honre a Deus com o seu intelecto, honre a Deus com o seu trabalho, faça para que venha valer tudo aquilo que ele fez por você. Tá? Você vai ver que no final você só vai colher coisas boas. Então é isso. Eu agradeço a vocês pela atenção. Eu espero que tenha ficado alguma coisa, tá? E até a próxima.